Sabia que o diabetes pode passar despercebido por anos antes do diagnóstico? Nesse vídeo eu vou explicar de forma simples como identificar os sinais precoces de diabetes, quais são os fatores de risco, os exames essenciais para o diagnóstico, e se você tem dúvidas sobre se está com risco de diabetes ou conhece alguém que possa estar, continue assistindo para descobrir tudo que você precisa saber. Olá, bem-vindos ao Medicina Verso, eu sou Fábio Pacheco, sou médico e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o diagnóstico de diabetes. O diabetes é uma condição que pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade, e saber como identificar os sinais e sintomas pode fazer toda a diferença. Antes de começar, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos, e você pode acessar também gratuitamente o site medicinaverso.com com muita informação sobre a área da saúde e medicina. Primeiro vamos entender o que é diabetes, os tipos e sintomas. O diabetes é um problema no metabolismo que envolve a insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina é essencial para controlar os níveis de açúcar no sangue. Quando há problemas na produção ou no uso da insulina, o açúcar no sangue fica descontrolado. E aí que a diabetes aparece. Existem diferentes tipos de diabetes e cada um deles tem suas particularidades. Hoje eu vou falar de três principais: o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. No diabetes tipo 1, o corpo tem uma deficiência grave de insulina, porque as células que produzem insulina no pâncreas elas estão destruídas. É mais comum em crianças e adolescentes, mas também pode ocorrer em adultos. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes. Aqui o corpo até produz insulina, mas em quantidade insuficiente ou o corpo se torna resistente à insulina. No diabetes gestacional, como o nome sugere, esse tipo aparece durante a gravidez. Na maioria das vezes, os níveis de glicose no sangue eles ficam elevados, mas não a ponto de ser considerado uma diabetes, fora da gestação. Agora, como você pode perceber se você está com diabetes? Os sintomas eles podem variar de acordo com o tipo, mas alguns sinais mais comuns são: no diabetes tipo 1, os sintomas surgem rapidamente, incluem sede excessiva, vontade de urinar várias vezes, fome aumentada, perda de peso. Nesse caso você não consegue entender porque está perdendo peso, você está comendo normalmente, mas continua perdendo peso. Você também pode ter fraqueza, sonolência e visão embaçada. Já no diabetes tipo 2, os sintomas eles aparecem mais devagar, lentamente. Pode demorar anos para aparecer, mas quando aparece você pode ter sede aumentada, vontade de urinar várias vezes durante o dia, fome aumentada, coceira na pele, formigamento ou dormência nos pés. Você também pode ter uma cicatrização mais lenta de ferimentos e também a visão embaçada. Agora, no diabetes gestacional, na maioria dos casos, você não vai perceber sintomas, mas pode aparecer também sede aumentada, vontade de urinar várias vezes ao dia, fome aumentada, visão embaçada. Agora, parte desses sintomas pode ocorrer normalmente na gravidez e não está relacionado com a diabetes. Por isso é essencial você fazer o pré-natal para fazer o diagnóstico adequado. Mas quem está em risco de ter diabetes? Vamos falar dos principais fatores de risco para o diabetes tipo 2 e para o diabetes gestacional. No diabetes tipo 2, os riscos incluem sobrepeso ou obesidade, sedentarismo, histórico familiar de diabetes. Se você tem pré-diabetes, você também tem maior risco de evoluir para o diabetes. A idade, quem tem mais de 45 anos tem mais risco. Alimentação errada, com muita gordura, carboidrato, tabagismo. Quem tem pressão alta ou níveis elevados de colesterol, triglicérides, também tem um risco aumentado do diabetes. No diabetes gestacional, os fatores incluem sobrepeso, histórico familiar de diabetes, se você tem mais de 30 anos, se você tiver um ganho excessivo de peso durante a gravidez, se você tem pressão alta, pré-eclâmpsia ou síndrome dos ovários policísticos. Então, como é feito o diagnóstico? O médico ele vai começar com uma avaliação clínica, perguntando sobre os sintomas que eu listei aqui, vai analisar os fatores de risco e se houver suspeita, ele pode pedir exames de sangue. Um exame preventivo também pode pedir uns exames de sangue. A glicemia de jejum é o exame mais comum a ser solicitado. Esse exame, se o nível de glicose for superior a determinado valor, em 2 ocasiões, o diagnóstico de diabetes já pode ser confirmado. Você também tem a hemoglobina glicada, o HbA1c, que é outro exame que pode ser utilizado, e diferente da glicemia de jejum, que verifica a glicose no momento do exame, esse exame mostra a média dos níveis de açúcar no sangue dos últimos meses. Se for superior a determinado valor, o diagnóstico também já pode ser confirmado.
O médico também pode solicitar o teste oral de tolerância à glicose. Esse teste pode ser solicitado se após a glicemia de jejum há dúvida no resultado ou se você tem um pré-diabetes. O teste ele ajuda a avaliar como o nosso corpo metaboliza a glicose após a ingestão de açúcar. Então, geralmente, você vai lá e toma um suco ou um xarope contendo uma grande quantidade de açúcar e faz uma coleta de sangue inicial e depois de 2 horas da injeção para comparar o resultado e ver se você tem diabetes ou um risco aumentado para diabetes. Outros exames que o médico pode solicitar incluem colesterol, triglicérides, creatinina e o eletrocardiograma, por exemplo. Então, se você se identificou com algum dos sintomas ou fatores de risco que eu mencionei aqui, procure um médico, faça os exames necessários, porque no diabetes a prevenção e acompanhamento são essenciais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima aqui no Medicina Verso.